Já se perguntou por que temas são repetitivos nas obras como animes e mangás, por exemplo, a ausência dos pais, nomes que são gritados e outras coisas mais, por exemplo, perdas de personagem, tragédias e a recompensa, a recuperação. Salve humanidade, meu nome é Michel, eu sou psicólogo especialista, também artista, e você está no canal Filosartes. E hoje eu vou trazer aqui para vocês contextos de obras para você entender a dinâmica de vários animes e mangás, de uma forma que eu vou estar meio que resumindo vários tipos de obras, vários tipos de contextos, para não ter que ficar arraigado num anime ou numa obra específica. E com isso também apontar que quando eu estiver trazendo essas obras aqui para o canal, eu vou estar falando agora, a partir de agora, sem ficar resumindo, porque resumos vocês encontram, né, a rodo aí no YouTube, tem resumo de obra, tem gente que vai falar coisas específicas da filosofia da obra e vai dar um resumo de novo. Então, para não ficar maçante, você consegue encontrar isso em vários outros canais. Aqui eu já vou ficar diretivo no que eu quero falar sobre a obra. Então, vamos lá. 父ちゃんじゃあみんな俺のことを冷たい目で見やがるし友達もなかなかできねえ Muitas vezes percebemos que nos animes, nos mangás, enfim, porém, sempre tem a ausência paterna dos heróis ali, dos personagens, e muitas vezes esses pais ou não existem, ou quando são reencontrados, igual naquela cena do Naruto com o Minato, dá um socão ali, relembra muito. E também, por exemplo, Dragon, né, do Luffy, que o Luffy sabe que o seu pai existe, mas o Luffy tá nem aí com isso. Mas o porquê em tantas obras, tirando, sei lá, Chainsaw Man, é, e outras assim, Gantz, por exemplo, não tem o trato sobre mostrar os pais ali, mas em outras, por exemplo, Dai, né, Fly, sei lá, Dragon Ball, você vê que os pais sempre estão ausentes, às vezes tem as histórias deles. Onde que está isso? Onde que está essa linha de texto na realidade, no desenvolvimento social dos japoneses? Bem, o que eu percebo, na verdade, é porque essa classe não tem a ver com a jornada do herói, não tem a ver sobre essas coisas, não. O que eu percebo é que na classe japonesa, muito por causa do trabalho, dessa autocompetência para estar trabalhando, desenvolvendo a família, filhos e filhas que depois vão desenvolver suas obras, você vê isso também, por exemplo, em Fullmetal Alchemist, eles acabam deixando a linguagem paterna de lado e depois é trabalhada muito o pai com uma grande filosofia para desenvolver, alguma coisa assim. Por quê? Primeiro, vale lembrar sempre que na sociedade japonesa, os pais dessas pessoas que depois criam suas obras estão sempre trabalhando. É muito por causa do trabalho. Enquanto eles estão ali desenvolvendo seus trabalhos para sustentar a família, essas crianças no seu entorno, elas acabam desenvolvendo a sua própria personalidade e distinta dos pais. E por isso que você vê mais presença materna do que paterna nos animes, justamente por isso. Muitas vezes os pais trabalham 12, 14 horas por dia, a criança às vezes vê o pai, muito raramente, não tem um diálogo desenvolvido. Inclusive sobre esse diálogo, é muito presente, né, naquela gritaria, no chamado do nome, né, dos animes, que muita gente pega até giriza, né, dessas gritarias, por causa disso, porque lá é uma sociedade muito silenciada, né, muito rompida do contato social. A gente vê isso nas estatísticas, como que lá tem um baixo desenvolvimento demográfico, né? Poucas famílias vão ter filhos, muitas pessoas nem querem se casar, na verdade. E com isso acaba tendo essa perplexidade no desenvolvimento das obras, da ausência paterna, e muitas vezes tem mais a presença materna ali. Outra questão também no tocante disso é desses sons, né, das gritarias, principalmente ali em Boku no Hero, em outras obras, como é que é o nome daquela lá que tem o menino do livro lá, que faz magia. Você vê esses sons gritantes, essa
essa coisa de estar chamando o nome, muito por causa desse silenciamento da sociedade. Logo, as obras refletem muito nesse som mais alto, naquela impulsão de imagens, como um distrator, né? Como uma forma catártica de pôr todo esse silenciamento para fora. Tanto que essas obras acabam fazendo mais fama no Ocidente do que no Oriente, né? Pois aqui a gente já tem uma pegada, aí é onde que você vê também como que essas obras refletem mais os aspectos ocidentais do que orientais. Por exemplo, personagens loiros, de olhos azuis, né, para chamar a atenção do público americano. Tem também muitas palavras que são colocadas para ficar parecendo que tem alguma coisa escondida e a gente descobrir depois. E dentro dessas obras vão se desenvolvendo toda essa catarse emocional do grito. Inclusive eu acho que isso do chamado do nome vem de Akira, para depois, né, daquilo, quando eles começam a gritar os nomes, vem depois em todas as obras, né? Naruto e o Sasuke gritando o tempo inteiro e por aí vai. E com isso a gente tem outros desdobramentos em outras obras. Do Fly, o Pequeno Guerreiro. E tá no mesmo nível das grandes animações japonesas, como Akira, Shurato, Yu Yu Hakusho, Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco. O que foi? Eu era nerd antes de começar a malhar, pô. Inclusive temos muitas coisas de tragédias como aquela pessoa mais bela e íntegra acaba sendo o grande vilão, né, que dá um contexto histórico bem mais marcante que em obras mais ocidentais. E geralmente o mais maluquinho, ou a pessoa mais estranha e maléfica ali, acaba sendo o protagonista do bem. Por exemplo, Naruto tem muito aquele subtexto de uma pessoa que não tem muitas capacidades, que acaba sendo sempre o herói mais bobinho ali e vai desenvolvendo. Isso conversa muito com nós, porque nós também temos essa jornada trágica de não se sentir muito reconhecido, buscar o reconhecimento, ter muitos problemas psicológicos, né? Hoje em dia está na moda ficar querendo buscar nomenclaturas para se identificar. Claro que nomear a identificação de um problema é importante para a pessoa, para ela poder se entender e não ficar sempre no obscuro do que eu sou, por que meus comportamentos são assim. Mas, por exemplo, em Naruto a gente vê Jugo, o bipolar, e uma linguagem muito a miúde ali, do como que antes essa visão bipolar era conhecida na sua prática de entendimento da natureza, como que coisas são ruins, como que coisas são boas, e acaba que essas pessoas nesse império farmacológico e teatral da sociedade, a bipolaridade acaba se tornando uma doença, porque ela não é producente como o capitalismo deseja, e sim antiproducente, anti essas coisas aí que é mais uma linguagem mais ali em Deleuze, em Guattari, que você consegue ver na esquizoanálise sobre esses aspectos dos transtornos mentais, na verdade, ser uma fonte do pathos, né, da paixão, que a gente consegue poder compreender nossa natureza e recuperar nossas forças diante disso. Só que como o capital sempre quer tolir toda a criatividade, se você não produz de acordo das empresas e das indústrias, logo você é um doente mental, precisa se medicalizar, precisa ser afastado da sociedade, e nesse afastamento social que as doenças começam, aí sim esse transtorno vai realmente desconfigurar a pessoa, deixando ela sempre numa margem esquizo. Porém, é dentro dessa margem que pode se encontrar a segurança. E em Naruto a gente vê ali, né, o clássico TDA, né, que alguns chamam de TDAH, eu prefiro mais o termo TDA, dessa pessoa que sempre está num movimento muito acelerado da mente, muito criativo, precisa de orientações mais baseadas na realidade, para ela conseguir desenvolver os seus... O quê? Ele tá ficando ainda mais forte! E falando de Berserker também, tem ali, principalmente naquela imagem do selo, né, que vai colocar quem vão ser os sacrificados, ali tem uma imagem cabalística. Inclusive, a obra toda é feita através de um fenômeno cabalístico que é conhecido como a Árvore da Morte.
Talvez isso pode ter até prejudicado muito a saúde de Miura, porque, segundo alguns rabinos ou cultistas, mexer com a árvore da morte sem ter preceitos da árvore da vida acaba adoecendo o corpo. E eu posso falar disso depois num vídeo só específico sobre Berserker, porque ali tem muita coisa sobre essa árvore da vida e da morte, como que o Miura foi trazendo esses conceitos e transformando tudo ali naquela trágica epopeia humana de uma das mais brilhantes obras da humanidade, né? E falando de One Piece, né, que vocês amam, adoram ou amam odiar, One Piece, Shingeki no Kyojin, Vinland Saga, fala muito sobre o contexto global dentro da obra. Esse desenvolvimento global, a abertura das fronteiras, sobre o estrangeirismo, sobre como é importante a mescla das culturas, o desenvolvimento do próprio ser, né, quando se mistura nas correntes do DNA e tudo mais, pois a gente percebe dentro do contexto biológico que o corpo ele se torna mais forte quando a gente tem uma mistura racial. E não aquilo que mais a extrema-direita japonesa faz, muito parecida com os nazis e tudo mais, de querer um ser puro da sua própria cultura. Biologicamente, a gente vê que quanto mais mistura e mais afastamento familiar com contextos de outras famílias, as futuras gerações têm mais força do que uma distinta força cultural que eles gostam de impregnar nas ideias de fechamento de fronteiras, né? A abertura de fronteiras que se dá aos estrangeiros, inclusive depois vamos ter um vídeo aqui junto com a minha companheira sobre essas fronteiras que acabam criando guerras, mas dependendo de quem vem dali de fora, a gente abre, né? Dependendo do tipo de pessoa, tom de pele, se você não estiver entendendo e tal, né? As fronteiras são abertas na hora, mas quando tem essa coisa, porque o Japão ficou muito tempo fechado às outras culturas. Quando ele abre para outras culturas, claro que tem um fortalecimento, mas também tem um adoecimento da sociedade. E sempre fica esse duplo, né? Essa complexidade sobre, será que é importante estarmos abertos? Será que é importante a gente ainda manter a nossa cultura? Então, seguindo essa premissa de raciocínio, podemos entender que em Shingeki no Kyojin, em One Piece e em Vinland Saga está falando sobre a importância de abrirmos as nossas ideias para abranger outras culturas. Em Vinland Saga tem a cultura indígena, tem outros pontos, né, da Europa que são percorridos e conhecidos. Em Shingeki no Kyojin, acho que é todas as culturas, né, que tenta ser destruída no rompimento daquelas muralhas. E voltando ao One Piece, o interessante ali é que Oda Sensei ele trabalha muito nesses aspectos multiculturais, multifacetados, várias ideias mitológicas misturadas naquele caldeirão. Inclusive, outra ideia mais realista aí que eu jogo aí para os otakus de plantão, Oda é um gênio da narrativa, porém, todavia, ele não é que ele sabe amarrar os aspectos deixados lá atrás da sua obra e trazendo isso à tona, né, depois de muito tempo. Vocês têm que lembrar que como a obra dele é muito reconhecida e ganha muito capital com isso, os mangakás, quando eles têm uma obra mais assim, vista, né, mais comprada, digamos assim, eles ganham assessores para desenho, para roteiro, e Oda não fica para trás, né? Ele tem as pessoas ali que vão reler as primeiras obras dele e trazer para ele ideias. Olha, você esqueceu dessa personagem, você esqueceu desse ponto aqui, isso daqui tem alguma relevância, isso aqui não. Aí o Oda, com a sua genialidade, sim,
vai e descreve essas coisas de uma forma de como amarrar aquilo ali. Então a genialidade dele está aí, não de ficar lembrando coisas, tá? Fique atento aí. E para finalizar esse vídeo, me diz aí se você gosta de outras obras e quer um entendimento sobre aspectos da realidade, aspectos simbólicos dessas obras, para eu trazer aqui, pois como eu sou um psicólogo formado dentro da linha de supervisão da psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung e outras aí, eu posso estar amarrando. E sobre isso, sobre Jung e as obras pós-jungianas, deixa eu falar aqui para encerrar esse vídeo sobre a famigerada jornada do herói. Essa jornada ela é muito interessante porque, vista de um ponto mais alegórico e de signos simbólicos, né? A jornada do herói, ela tem um formato, um aspecto que alguns aí chamam de astrologia da narrativa dos cinemas e das animações, mas, assim, eu não diria astrologia, eu diria horóscopo. Porque se você quiser entender bem, a astrologia ela tem todo um fenômeno de estudo da natureza e do desenvolvimento. E o que seria essa jornada do herói? Dentro da astrologia, se percebe que o Sol passando na rota zodiacal, em cada mês, era visto fenômenos naturais nas sociedades antigas. Esses fenômenos naturais, por exemplo, estão nas estações, né? Hoje está bem complicado falar de estações com essas mudanças climáticas radicais que a gente tem presenciado, mas eles vinham, por exemplo, ausência do Sol durante o inverno, o enfraquecimento da Terra, o fortalecimento do Sol quando vem a primavera, as energias mais dispostas no verão, mais alimento disponível, com isso, né, uma economia energética mais desenvolvida. E com isso eles foram traçando com essa rota dentro de constelações mais fixas no céu, uma rota do Sol. E com isso, mitologicamente construído para o entendimento das gerações e a preservação da memória através disso, vem essa tal da jornada solar, de onde que o Sol vai passando signo por signo para compreender os anos, compreender como que a sociedade se desenvolve em cada parte desses meses, e assim dava para se entender por que em alguns meses as pessoas ficavam mais medrosas, introvertidas, encolhidas. Esse medo precisa de um chamado que seria ir para o trabalho, né, para não morrer de fome, para ajudar o coletivo e tudo mais. E disso outros aspectos, né, como por exemplo na primavera, os encontros, o desenvolvimento de danças, rituais para o acasalamento e tudo mais. Com isso foram colocados diagramas dos nossos aspectos psicológicos dentro dessa rota celestial do Sol. Daí que vem esse tal do monomito, como Campbell fala, do que seria a jornada do herói. O herói é esse Sol. Então, esse Sol também é muito refletido nas obras, como eu disse num vídeo quando eu ainda estava aprendendo a gravar essas coisas. Mas, voltando nesse assunto, esse aspecto solar do herói é presente nas obras, por exemplo, o manto da Kyuubi, quando Naruto, enfim, compreende o seu aspecto sombrio e abraça, ao invés de tentar dissolver ou esquecer das suas partes ruins e malignas. Então o manto da Kurama começa a refletir mais um aspecto solar, você vê nos símbolos desenhados ali. E também em One Piece, se caso você não tiver percebido, o Luffy sempre está com aquele chapéu é um símbolo solar, mostrando que ele sempre vai ser o herói dessa obra, né? E com esse aspecto solar, ele tenta, né, sempre englobar, tanto que agora a obra, dando um spoiler para você que não deve conhecer, e para quem conhece, né, já sabe muita coisa ali, que acaba que a fruta dele, que era para falar um aspecto bem divertido, a fruta do diabo que ele absorve, ela acaba se tornando do deus Nika, que é o deus solar para aquela cultura desenvolvida dentro da obra do Oda. Então, assim, é sempre sobre esse sol capaz de trazer vida, esse sol também que é muito destrutivo, mas esse sol que sempre vai aquecer a terra e manter o aspecto feminino, terreno da matéria fértil e próspero, para que nós, a humanidade, possa se reconhecer, se conhecer novamente, adentrar nas trevas
e iluminar o nosso coração sombrio com as chamas divinas do grande sol. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí o seu like, comentário, fale de algumas coisas aí que você gostaria de saber sobre essas obras. E o canal, além de estar trazendo sobre cultura pop, nesse meio mais, né, de animes e outras obras estranhas que a humanidade desenvolveu, também tem leituras sobre a psicologia analítica. Então, acompanhe o canal que vamos ter aí leituras de resumos, claro, né, para não ter que ler toda uma obra, para você compreender mais como que é o desenvolvimento da nossa psique. Muito obrigado e valeu! お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。いやいや